Bom dia, graça e paz para quem já acordou. Quero desejar a você um bom final de semana, que nós possamos ser gratos a Deus pela semana que Ele nos concedeu, mesmo que não tenha sido uma semana muito boa para você, mas a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu acordei apenas com uma frase, né? Que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito e até a permissão dele, né, é perfeita também. Porque a permissão de Deus é diferente da vontade, né? Tem coisas que Deus permite, mas isso não significa que é a vontade dele. Apenas porque Deus nos deu um presente muito valioso, que antes eu não entendia o que era isso, hoje eu entendo, porque Deus me fez entender. A partir do momento que o ser humano não consegue compreender certas coisas, né? Até porque o nosso entendimento muitas vezes é limitado, principalmente a Bíblia, né? A Bíblia, você pode até fazer teologia, pode estudar como você quiser, mas se não for na companhia do Espírito Santo, você e nem eu vamos entender nada. Porque entender a palavra de Deus não é questão de talvez de ter nível superior, ou então ser a pessoa mais inteligente, né? Não. É questão de ter o Espírito Santo mesmo, porque é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Mas isso é a partir do momento que nós acreditarmos na existência dele, na ação dele e também buscarmos a ele, né? Porque uma coisa é nós conhecermos de ouvir falar e outra coisa é na intimidade. E aí eu comecei a fazer esse vídeo e a maioria das vezes eu nunca falo aquilo que eu planejei, né? E eu acredito fielmente que é o Espírito Santo que vai conduzindo. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Claro que não. Nós somos, para Deus, nós somos iguais. Porém, existe uma diferença de filhos e criatura de Deus. Né? Uma coisa é nós sermos criatura, outra coisa é sermos filhos. Né? E Jesus falou que nós somos, ele nos chamou de amigos e não de servos, né? Porque o servo, ele não conhece o que o seu senhor faz. Olha só que privilégio. E aí eu pensei assim, que o presente que eu falei anteriormente, que Deus nos deu, que eu não entendia, que foi o livre-arbítrio. Eu questionei Deus uma vez e falei assim, meu Deus, por que isso? Né? Porque por conta do livre-arbítrio, quanta maldade tem no mundo? Quantas pessoas escolhem fazer o mal e Deus permite? Eu questionei isso. E aí Deus falou assim para mim, que ele me fez entender que o livre-arbítrio é um presente dele para nós. Assim também como o Espírito Santo. Jesus falou que quando ele subiu, ele ressuscitou, que subiu, ele prometeu um consolador. Ele disse que nós não iríamos ficar sozinhos.
E por mais que você ache que está sozinho na sua vida, você não está. Basta você andar na companhia desse Espírito Santo. É promessa, Deus deixou pra gente. E os frutos dele, como eu já falei aqui em outros vídeos, são frutos que ele também, a partir do momento que você tem ele como companhia da sua vida, buscando ele diariamente, são frutos que quem não tem esse Espírito Santo na prática, na intimidade, não entende, né? Que é alegria. Como é que você vai ter alegria num mundo desse, né? O mundo vai de mal a pior. Como é que você vai ter alegria diante das adversidades, diante das dificuldades, né? Nesse mundo que Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como? Só através do Espírito Santo. Então vale a pena você e eu buscarmos esse Espírito Santo, né? E quem tem o Espírito Santo automaticamente reflete. Agora tem um porém aí. A única coisa que nos afasta dele, até porque ele já está dizendo, Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. A partir que nós pecamos, ele afasta de nós, porque ele não tem pacto com o pecado, jamais. E quando nós pecamos voluntariamente, até, isso é o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a não pecar. Ele apenas diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado que é Cristo. Olha que coisa boa. Então ele deixa bem claro, não pequeis. Mas se porventura, digamos que você usou esse livre-arbítrio, né? A escolha do ser humano. Nós temos a escolha, né, de fazer qualquer coisa nessa vida. E aí, você escolhe o caminho que desagrada a Deus. O Espírito Santo se afasta. Quando você tem ele, ele se afasta. Mas existe um advogado que é Cristo. E não foi à toa que ele morreu, né? Foi humilhado, sofreu morte de cruz para nos dar esse direito, essa oportunidade de nos arrepender. Mas não é só se arrepender, é largar a prática. Se você é um alcoólatra, não pense, não tem mais jeito para mim. Se você é viciado, não precisa ser só em alcoolismo. Seja lá qual for o tipo de vício. Não tem mais jeito para mim. Tem sim. Deus, ele deixou a medicina, deixou os profissionais. E se ele quiser, ele tem poder de te curar. Sem medicamento, sem tratamento. Mas também cada caso é um caso. Às vezes ele quer que nós passamos pelo processo do tratamento, humanamente falando. E muitas vezes nós ignoramos esse lado. Não é isso? Mas para Deus nada é impossível. E como eu falei, eu não ia falar nada disso que eu acabei de falar. Eu planejei outra coisa, mas como eu acredito no Espírito Santo, e eu sempre peço a Ele para Ele me conduzir, e a nossa fé tem que estar firme, né, nele, e tem que acreditar que Ele existe, e Ele é nosso amigo. Então, eu acredito, se eu pedir, através da minha fé, eu sei que Ele me conduz. Mas isso não significa, como eu já falei anteriormente, eu deixo claro isso, né? Porque, às vezes, não sei,
Mas eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas não significa que eu sou melhor do que ninguém, nem mais santa do que ninguém. Eu sou um ser humano como você, cheio de imperfeições. Porém, o que faz a diferença na vida de um ser humano é Deus. É o Espírito Santo de Deus. E Ele é nosso amigo. Então, para aqueles que acreditam e vivem uma vida com Ele, nunca está sozinho. Nunca, 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 nunca. Você pode estar até sozinho, fisicamente falando. Mas o Espírito Santo, se você tiver Ele está ali do teu lado. Gente, não foi nada planejado. Ai, peraí, desculpa aí o imprevisto. Não foi nada planejado. Mas eu vou aqui tocar uma musicazinha, né? Sobre o Espírito Santo, que eu não sei bem se eu vou acertar a nota, mas vou tentar. Se eu errar, me perdoa aí. Nosso amado Espírito de O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Nós nos desejamos outra vez aqui. Eu esqueci até a letra dessa música, mas foi assim, de última hora, mas vou tentar mais uma vez. Nosso amado Espírito de Deus, esqueci a letra. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Não lembro bem a letra, mas quem quiser procurar no YouTube, essa música é linda. E agora eu vou partir, né, para o outro lado, cuidar da saúde, academia, né? E você possa se amar, né, para poder você conseguir amar o seu próximo, para você conseguir entender o seu próximo, porque muitas vezes quando ninguém te entende, aí você passa a entender essa pessoa, mas só através do Espírito Santo. Muitas vezes só através do Espírito Santo. Sabia? Porque o ser humano é muito complexo. Tem vezes que, às vezes, nós nem nos entendemos direito, né? Quanto mais nosso amigo, nosso irmão. E se você não conseguir entender, desiste. Apenas ora por ele, né? É só uma dica. E eu vivo isso na prática, né? Eu sei que não é só eu, né? O ser humano é complexo mesmo, né? E nós temos que viver em conformidade à palavra de Deus. Eu digo que não é impossível viver de acordo com o que Deus quer. É difícil, mas não é impossível. Então, reflete aí
né? E se você quiser, abraça, né? O que foi falado aqui nesse vídeo, abraça. E tenta viver, porque Deus ajuda. Um beijo no coração.